Gastronomia em Portugal. Portugal, um país com um passado marcado pela exploração de terras distantes, de diferentes culturas, costumes e paladares. A culinária portuguesa envolve uma variedade de temperos e fragrâncias que a torna única. A gastronomia portuguesa emana essências importadas de nações longínquas, como o gengibre da Ásia, a pimenta piri-piri das colônias africanas e o feijão do Brasil, adotando também de técnicas como a dos mouros, um povo que por muito tempo habitou o sul de Portugal, que utilizavam as amêndoas para o preparo dos seus pratos e suas habilidades de cocção, utilizando a cataplana ou caçarola típica. É uma panela com duas metades simétricas que, uma vez fechadas, podem ser comparadas a um antecessor da panela de pressão. Os romanos também colaboraram para criar essa que é uma das cozinhas mais exuberantes da Europa, quando no século II a.C., com construções de novas vias essenciais, contribuíram para o comércio de ingredientes e temperos que rapidamente se popularizaram pela Europa, como o trigo, a cebola, o alho, a azeitona, das azeitonas, a cultura lusitana extraiu o azeite de oliva, uma das bases da cozinha internacional e uma referência mundial. Também não se pode desconsiderar a influência dos judeus sefarditas, que propagaram aos cidadãos de Portugal os segredos do sacrifício de animais por dessangramento e do cuidado das carnes, além do uso do pão ázimo, pão sem fermento. A gastronomia portuguesa é nada afeiçoada à revolução e que, se tiver que optar entre a revolução e a tradição, certamente vão optar pela tradição. Uma breve história de como surgiu o bacalhau à Brás. Este prato típico português de bacalhau, que consiste em bacalhau desfiado, batata frita e ovo mexido, teria sido criado por um taberneiro do bairro Alto, em Lisboa, de nome Brás. A sua popularidade atravessou fronteiras e hoje é possível encontrar essa receita no cardápio de alguns restaurantes espanhóis sobre a designação revuelto de bacalaoa la portuguesa. Boa noite, meu nome é Tainara, sou aluna de Cozinha Internacional, sou do período da noite, estou no terceiro semestre C, e eu vim complementar, finalizar o nosso trabalho. O Sérgio falou de como era a história de Portugal, como foi feito o bacalhau à Brás, como ele surgiu e como ele é preparado. E aí, agora eu vou falar como é feito e qual é a história do caldo verde e do pastel de nata. O caldo verde, ele começou em meados do século XV, no norte de Portugal, e de lá pra cá ganhou o mundo com o paladar dos brasileiros. Até porque todo mundo aqui consome muito caldo, e a gente sempre gostou muito disso, e veio na época da colonização, porque Portugal sempre foi... sempre não, desculpa. Sempre foi um explorador de terras, né, no passado. E aí, com isso, veio essa cultura dos caldos também. E aí, foi na região portuguesa de Minho que a receita do caldo verde surgiu. Ele é tipicamente, não, originalmente feito com couve galega e se transformou num prato tradicional muito consumido nas noites frias. A receita original ela foi adaptada de acordo, né, com as regiões em que era preparado, e do modo geral, os principais ingredientes são couve e batata. A mistura teria surgido por conta de lavradores que utilizavam os ingredientes que eles tinham maior abundância. No caso, a batata e a couve. E aí, a gente acabou colocando um paio, uma linguiça,
E lá ele acompanha broa de milho, e aqui normalmente é servido com um pedaço de pão, uma torradinha, alguma coisa nesse sentido. E é bem temperado também, bem mais temperado. E aí, a receita que eu trouxe hoje pra vocês do caldo verde é com linguiça portuguesa ou paio, batatas novas e firmes, uma cebola grande, e aí dente de alho, caldo de legume ou galinha, couve, sal, aí pimenta do reino moe na hora pra dar aquele um azeite e pão português ou francês pra acompanhar, né? Aí vai de cada um. Eu vou deixar o link da receita certinho, caso vocês queiram. Vai estar no meu trabalho, eu vou disponibilizar isso. E aí agora eu vou falar um pouco sobre o pastel de nata, que a história dele remonta do século XIX. Bem depois, né, do pastel do caldo verde. Na época, Belém e Lisboa não era Belém não era um bairro de Lisboa. Eita. E o acesso entre as duas era segurado por barcos a vapor, então era, assim, meio complicado o acesso, né? Como a consequência da Revolução, eles fecharam os conventos e fecharam os mosteiros. E aí, os monges, na tentativa de sobreviver, né? Eles começaram a vender pastéis na refinaria de cana-de-açúcar que tinha lá, localizada perto do mosteiro dos Jerônimos. E aí, em 1837, as instalações da fábrica de pastéis de Belém foram inauguradas. E até hoje em dia elas são muito visitadas, entendeu? É muito famosa, é um dos principais pontos para se visitar em Portugal. E a receita original também ela é feita até hoje, só que ela é um segredo, entendeu? Só o pessoal, os chefes pasteleiros da Oficina dos Segredos que têm a receita original e têm, tipo, permissão. E quando eles entram e vão ter acesso à receita, eles têm que assinar um acordo de confidencialidade, entendeu? Essa receita não pode vazar. Ou seja, a receita continua a mesma e ninguém sabe como é a receita, entendeu? E é feito artesanalmente. É bem fechado mesmo esse nicho do pastel de Belém lá. E aí, tanto que a gente tem que chamar de pastel de nata e não pastel de Belém, porque pastel de Belém é patenteado, entendeu? Não se pode, tipo, pastel de nata não se pode chamar, a gente não pode chamar, parece que fora de Portugal, alguma coisa assim. Por conta que é patenteado o nome pastel de Belém, entendeu? Tanto que nos outros lugares de Portugal é chamado de pastel de nata. Bom, galera, eu acho que é isso. Tenha uma boa noite